nosso tema dessa manhã, adaptações. Repete comigo, adaptações. Eu vou ser bem direto, rápido, bem incisivo na mensagem, porque o conteúdo é muito extenso e meu tempo é curto. O nosso tema fala muito sobre o nosso momento que se iniciou, um ano de um aceleramento. Deus nos apontou algo. Deus, ele apontou um aceleramento para esse ano, para nós como igreja, como indivíduo, como família, como empresário, como colaborador de uma empresa. Ele está acelerando-nos, mas ele não vai acelerar o que somos, quem somos, o que somos, como somos, o que temos. Não, ele vai acelerar o que ficou estático em nossas vidas nos últimos anos. Ele vai pegar aquilo que ficou parado e vai trazer para o tempo de hoje. Algumas pessoas vão viver isso, e eu quero já em um âmbito de profético declarar. Às vezes o seu financeiro ficou parado por alguns anos, e você lutando, sendo fiel, e o seu financeiro nunca foi destravado. Eu preciso liberar essa palavra na sua vida. Esse ano o Senhor destrava as comportas do céu sobre a sua vida. Esse ano você não vai compreender, você vai falar assim: mas parecia que ia dar errado esse negócio, deu certo. Parecia que o meu lucro seria 10%, está sendo 50%, e você vai ficar surpreso com o que o Senhor vai fazer, porque estava parado e Ele vai trazer para o agora. Nós vamos entrar, e eu acredito que você já está em um âmbito de muita reflexão sobre a sua vida, em uma reflexão em seus comportamentos, em sua vivência, a sua maneira de falar, estar, né? Eu estou muito reflexivo. O que é estar reflexivo? É você se pegar pensando longe, não pensando no passado com frustrações, não, mas pensando de uma maneira: cara, se Deus vai acelerar, isso aqui vai mudar na minha vida, e você começa a fazer um mapeamento. Eu acredito que essa área vai mudar, eu acredito que essa vai mudar, eu acredito que eu vou crescer nesse ministério, eu acredito que... Então você vai começando a ficar reflexivo. Eu acredito que você já está encontrando ou encontrou áreas aos quais vai acontecer com você o que aconteceu naquele relógio que eu ministrei. O relógio ficou parado na cidade, quando o relojoeiro veio arrumou o relógio acelerou para alcançar o tempo que ele havia perdido. Então eu acredito que você já está, e se não estiver, entre para esse ambiente de reflexão, para saber como é, ou o que é que Deus está já mexendo na sua vida. Essa semana eu fui comprar um pão de manhã numa padaria. Chego e está ali, eu não sei como que eu posso titular isso, se não é nem titular, descrever. Eu encontro um pastor amigo, eu não posso chamar ele de desviado. O pastor desviado fica muito pesado, né? Mas um pastor que não está congregando nem pastoreando, está no stand-by, junto com um amigo Buza do Disque Bebida. E quando eu chego na padaria, os dois já me vê: olha aí, hoje o Senhor resolveu nos encontrar. E o Buza veio me agradecer o como, que agora era do seu salão, e agora ele está lá, né? E a filha desse pastor, que eu vou preferir não dizer o nome dele, uma moça de 18 anos, estava ali conosco, né? E aí nós chegamos e fomos conversar. E ele virou para a menina que está atendendo na padaria e perguntou: quantos anos você tem? Ela, com muito constrangida com a pergunta, respondeu de boca fechada: 18, sorrindo, um sorriso sem graça, né? E aí ele falou: a minha filha também tem 18 anos. Agora presta atenção nisso aqui, ó, o que está acontecendo. Ele ajuda ele, e naquele momento o Espírito Santo de Deus já me conectou. Falou: presta atenção no que esse homem vai fazer. E ele disse para a menina do caixa, para servir para a filha dele, ele disse o seguinte: essa geração vai acabar, essa geração que se conecta, essa geração que ajuda um ao outro, essa geração vai acabar, vocês precisam se despertar. Nesse momento eu falei: esse assunto está feio. E aí conversei ali, tirei aquele assunto, conversei outro, pedi meu pão, eles, e fui me despedir. Acabou que eu fui atendido primeiro que eles, e fui me despedir. Só que na hora que ele falou desse jeito para a atendente, a filha dele deixou ele falando sozinho e foi para lá, para perto da porta. Ela deixou, ele tocou num assunto que expurgou a filha dele do lugar. Ele não percebeu, e não vai perceber porque está cego. E aí, note, eu
preciso que você compreenda o que eu vou te dizer. Quando eu pego o pão, que eu vou sair e despedir deles, a filha está lá, e eu peguei, parei na frente dela e falei: deixa eu dizer algo para você. Você é filha do pastor? Ela falou: sou. Aí eu peguei e disse: olha, ele está errado. E aí ela deu aquele congelada. Eu falei: a sua geração vai ser muito melhor do que a minha. A sua geração vai alcançar lugares que nem ele, nem eu alcançaremos. Vocês são flecha na aljava do Senhor, e quando o Senhor te lançar, o flecheiro não te alcança mais. Ela encheu os olhos d'água, nunca tinha visto a menina. O pai conhece há muito tempo, mas a menina eu nem sabia que ele. Ela me deu um abraço forte e falou: pastor, obrigado. E quando ela soltou o abraço, ele já estava do lado, e eu disse: creia, porque a sua geração é melhor que a minha. Ele, cego, surdo e mudo, disse: vamos precisar ver se isso é verdade. Eu preciso, essa é a minha introdução. Talvez hoje eu nem disse que eu ia te contar uma história e contei. Nosso tema qual é? Adaptações. O que é adaptar-se? O que é eu ter que me adaptar a algo? Nós somos seres adaptáveis. Existe algo em nós que chama multiforme graça de Deus. Como que chama? Multiforme graça de Deus. Ela está em nós. O Senhor nos entregou a multiforme graça. Ela atua em nós. A multiforme graça dele atua em nós. Então nós nos adaptamos. Se está fazendo aquele calor que agora vai chegar, nós nos adaptamos, sim ou não? Compramos uma roupa mais leve, uma calça mais fina, uma camiseta uma malha fria, melhoramos. Se o ar-condicionado do carro estiver estragado, a gente manda arrumar. Se não tiver ar-condicionado, eu penso em trocar meu carro por um ar-condicionado, e eu vou me adaptar a viver no calor, sim ou não? Mas de repente chegou o inverno, e de uma noite para o dia nós nos adaptamos outra vez. Nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar um agasalho, nós vamos encher um agasalho, nós vamos pegar as cobertas que estão guardadas, até que aquele cheirinho de guardado, você coloca 2, 3 cobertas para dormir, e você se adapta ao clima. Nós nos adaptamos muito bem na pandemia. Quando se lembram? A pandemia nos obrigou a adaptarmos. Nós tivemos que aprender a ficar dentro de casa, trancados. Nos ensinou a adaptar-nos com medo, viver com medo, controlar o medo, lutar para vencer o medo. Nos ensinou a ser mais online e menos desonline, não sei se existe essa palavra, desconectado. A pandemia nos fez adaptar, nos fez crescer, melhorou muito em nós. Como igreja, eu tive que correr, irmãos, porque eu ficava num sonho de transmitir os cultos. Quando a pandemia chegou, o que eu tive que fazer? Eu tive que acelerar o processo, tive que correr atrás de câmera, paguei muito mais caro, enfim. Nós nos adaptamos facilmente quando estamos em um momento de escassez, e de repente estamos na fartura. Adaptamos, sim ou não? Come ovo a semana inteira, de repente Deus abençoa, agora eu posso comer um filé mignon, uma picanha, um negócio, e a gente se adapta bem. Troca de carro, compra uma nova casa e passa a frequentar outros ambientes. Enfim, vamos nos adaptando. Não nos adaptamos tão bem assim quando estamos na fartura e voltamos para a escassez. Essa aí a gente luta um pouco, sim ou não? Ninguém gosta, né? Mas no final acaba se adaptando. Me lembro muito bem, eu andava num carro importado, muito caro, e de repente ele estragou, e eu e minha esposa ficamos mais de ano andando de a pé. Foi bom, perdemos barriga, emagrecemos, enfim, Deus tratou a nossa soberba, mas nos adaptamos a levar e buscar a Michele na escola de a pé, e enfim, o ser humano se adapta. Agora, o que não é adaptável? Existem algumas coisas que não são adaptáveis. Note comigo aqui algo que ainda é adaptável. Eu tenho esse pedestal de microfone, que é para um microfone para ficar em pé, segurar o microfone, mas ele se adapta para alguém que está sentado. E você vai ver que ele se adapta para
segurar o microfone para uma bateria. E ele se adapta até para segurar um celular. Olha lá para você ver. Mas o que seria não adaptável? O que em nossas vidas não é adaptável? Vou melhorar. O que não é adaptável para as nossas vidas? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Evangelho não se adapta a você. Eu vou te dar 1 minuto de silêncio para você refletir no que você falou. Ele não se adapta a você. Então logo o Evangelho é para nós um desafio. Fala para mim assim: o Evangelho é um desafio. Ele nos desafia. Por quê? Porque ele não é adaptável. O Evangelho não se adapta. Então a palavra de Deus nos desafia. Jesus Cristo nos desafia. Somos desafiados pela verdade que é imutável. Verdade é verdade, pronto. Não há possibilidade de negociação sobre verdade e uma meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira. Todas as vezes que nós deixamos de contar a verdade como um todo, nós estamos contando uma mentira. Todas as vezes que eu vou comunicar algo a alguém, ou contar um fato, ou relatar algo que aconteceu, se eu não conto nas minúcias dos detalhes, eu estou contando uma meia-verdade. Se eu estou contando uma meia-verdade, é uma mentira. Os 4 evangelhos falam sobre 4 homens que contam as mesmas histórias em perspectivas diferentes. Se pergunte, se é a mesma história, por que contou 4 vezes? Para você ver que era verdade. Os 4 contaram a mesma história de maneiras inusitadas, mas falando sempre a mesma coisa, os mesmos princípios. Então os quatro viram um acontecimento, relataram a sua perspectiva e cada um compartilhou com a sua íntegra verdade, somando uma verdade completa. Entende? Então nós somos adaptáveis. Fala, nós somos adaptáveis. Agora diga, o Evangelho não é adaptável. Quem se adapta a quem? Nós devemos nos adaptar ao Evangelho. Em Lucas 19, nós vamos ver a história de Zaqueu. A história de Zaqueu é algo, nós conhecemos tanto, mas eu quero trazer você a esse momento de adaptação. Zaqueu não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus, ele não conhecia a pessoa, e olhando para a multidão, ele não sabia no meio da multidão quem era Jesus. Curioso, para saber quem era Jesus, subiu em uma árvore, ele enfrentou espinhos, a árvore tinha espinhos, era uma figueira brava. Ele sobe para ver quem é Jesus, e de repente Jesus embaixo fala: Zaqueu, eu preciso entrar na sua casa hoje. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, algo inusitado acontece. Apóstolo, o que acontece? Uma conversa, Jesus com Zaqueu. A cultura do reino, repete comigo, a cultura do reino versus a cultura romana. A cultura do reino chegou dentro de uma casa que a cultura era romana. Zaqueu era cobrador de impostos e um homem corrupto. E aquela conversa, ela tomou uma proporção tão grande, mas tão grande, que Zaqueu compreendeu que não vou conseguir com a minha verdade gerar uma transformação na verdade que esse homem está dizendo. E Zaqueu compreendeu que aquilo que Jesus foi levar para dentro da casa dele não era adaptável a ele. Ele ia precisar se adaptar àquela verdade. Zaqueu estava de frente a uma verdade que confrontou todos os princípios e valores que um dia ele acreditou na vida. Jesus entrou e desconstruiu tudo que um dia foi construído na vida de Zaqueu. Ele era um homem corrupto, e de repente, nesta conversa, que a Bíblia ela é muito resumida, porque senão, imagina a grossura que seria, e nem caberia. João diz que se tudo fosse escrito, não haveria livros que coubessem na terra. Então, quando você olha aquela conversa, parece que foi uma conversa de 5 minutos. Não, irmão, Jesus passou a noite na casa de Zaqueu.
Imagina o teor e a profundidade que aquela conversa teve, ao ponto de Zaqueu chegar em Jesus e falar o seguinte: eu vou devolver tudo que um dia eu tomei das pessoas. O que Zaqueu estava fazendo? Vamos imaginar que a porta que é estreita, e nós sabemos, está aqui. Zaqueu estava acostumado a passar por uma porta muito larga. Zaqueu teve que se adaptar, moldar-se, espremer para passar por então aquela porta chamada Jesus. Só que para ele passar, ele teria que abrir mão de tudo que não era dele. Então ele fala: eu vou dividir a minha fortuna no meio e vou devolver 4 vezes mais o que eu roubei. Zaqueu então agora estava se adaptando. Diga comigo: Zaqueu se adaptou ao Evangelho. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor aí, só você recebeu. Então, nós vemos que Jesus tinha um foco. Porque ao final da conversa, depois que Zaqueu fala isso tudo, Jesus diz a seguinte frase: hoje entrou a salvação na sua casa. Naquele momento, Jesus compreendeu e percebeu. Zaqueu entendeu que a vida não é como ele bem quer, a vida é como eu quero. Fala comigo: vida não é como bem quero, mas como Deus quer. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa liberdade de expressão, nós temos a nossa liberdade de vivência, mas quando somos confrontados ao Evangelho, para passar um passo adiante, ou eu me adapto a esse Evangelho, ou o Evangelho não vai ficar na minha vida. Adaptar-se a uma maneira nova de viver, a princípios e valores novos. Zaqueu tomou a decisão de abrir mão de uma vida que ele vivia para viver a vida que Cristo estava oferecendo. Zaqueu decide nascer de novo. Fala comigo: Zaqueu decide nascer de novo. A maioria de nós, o que esperamos? Que o Evangelho nasça de novo em nossas vidas. A maioria dos seres humanos esperam que o Evangelho se adapte a nós. Eu quero viver o Salmo 91, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Mas quando chega ao ponto de se guardarem os estatutos, as leis e os mandamentos, comerão o melhor da terra. Não, eu quero comer o melhor da terra, mas eu não quero guardar os estatutos, os mandamentos. Então eu quero o que é a promessa. O que me condiciona a promessa eu não quero. Logo eu quero o quê? Que o Evangelho se adapte à minha maneira de viver, ou à minha maneira de pensar. Ah, Deus está comigo. Será? Porque já ouviu essa frase, irmão? Alguém dizendo para você: não, vamos para a igreja, irmão. Não, Deus está comigo. Será? Será que realmente Deus vai sentar na mesa de um boteco? Será que realmente Deus vai entrar em um prostíbulo enquanto você paga uma mulher para se deitar com você e te dar um prazer que você esperava da sua esposa, mas a sua esposa é uma esposa e não uma prostituta? Será que realmente Deus está? Eu quero dizer para você que Ele não está. Fala comigo: Ele não está. Só a misericórdia dEle, que é longânima, está. Então o Evangelho não é adaptado a nós, irmão. Não existe possibilidade de eu estar no céu, mas de vez em quando visitar o inferno. Não existe, não dá. Não tem possibilidade de eu estar no inferno, mas quando me der saudade eu visito o céu. Ou você vai para o céu, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Entende? Fala comigo: adaptações. Então nós não queremos nascer de novo, nós queremos que o Evangelho nasça segundo a nossa perspectiva bíblica, aos nossos achismos. Agora eu quero te dar uma notícia sobre o nosso tema desse ano. Deus acelera o nosso tempo quando estamos alinhados com a tua palavra. Repete comigo, fala: Deus alinha o meu tempo. Se eu estiver, alinha não, acelera, desculpa, vamos de novo. Deus acelera o meu tempo se eu estiver alinhado
com a tua palavra. Aplauda ao Senhor bem forte em nome de Jesus. Então, eu preciso andar alinhado com a palavra, e a palavra não vai se alinhar a mim. A decisão é minha. Eu preciso abrir mão de coisas que eu gosto, mas que Deus odeia. Eu preciso abrir mão de coisas que eu sou viciado, mas que é abominação aos olhos de Deus. Eu preciso tomar a decisão de me adaptar, ter um novo estilo de vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de respirar o ar ao qual Ele próprio é, flexibilizando assim os meus princípios, porque os princípios deles são inflexíveis. Então vamos lá, Deus não acelera o que está desalinhado com a sua vontade. Deus não acelera o que está desalinhado com a sua vontade. Vai haver possibilidades, eu não quero afirmar isso, nem profetizar, mas de você ver um irmão realmente vivendo um ano de aceleramento, e você vai continuar parado. E nesse momento, na sua reflexão, você vai perguntar por quê? A resposta é simples: ele vai estar alinhado com a palavra, ele vai estar adaptado ao evangelho, ele vai ter nascido de novo, ele vai estar buscando os princípios e valores do reino, enquanto você não abre mão daquilo que você acha certo, mesmo quando o seu discipulador fala, não é assim. Mesmo quando um pastor senta e fala, meu filho, minha filha, esse caminho não está certo. Aí lá no seu intro você diz, eu não concordo. E por não concordar não segue o conselho ou o direcionamento. E quem não segue o conselho e direcionamento de um homem ou uma mulher que foi estabelecido na sua vida por Deus para ser alguém, a ajudar você a ter uma outra vida, continua com a mesma vida que tem. Estão me compreendendo, sim ou não? Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e fala assim, a mensagem é pesada, mas eu estou feliz. Então vamos lá. O nosso ano já começou e com certeza que muitos buscam essa meta. Qual? O aceleramento. Novas oportunidades, né? Então, como alcançar se não houver mudança? Como conquistar o novo fazendo o que era velho? Como alcançar algo novo se não houver novas atitudes, novos comportamentos, novas decisões? Como alcançar se não houver um novo nascimento? Como, irmãos? Nós somos adaptáveis, o evangelho é inflexível a adaptações. Logo, ele exige de nós uma mudança. Qual mudança, apóstolo? Que vai mudar toda a nossa vida. É uma mudança que muda toda uma vida. Fala comigo, uma mudança que muda toda uma vida. Então, a primeira adaptação que vamos precisar viver está na nossa maneira de pensar. Se eu pergunto para você hoje, qual a sua maneira de pensamentos? Como você pensa? Como você enxerga a vida? Como você enxerga os seus desafios? Como você enxerga o momento das suas decisões? Tudo isso compõe os nossos resultados. Como eu penso, vai exigir que o evangelho se adapte a mim ou eu me adapte ao evangelho. É como eu penso que vai também fluir de mim aquilo que Deus tem para mim. Ou você acha que Deus vai abençoar alguém que pensa diferente do que ele? Não dá, a matemática não fecha. Entende? Desde que o mundo é mundo, desde que a terra é terra, desde que o homem foi criado para a mulher, o homem foi criado com um propósito. Sim ou não? Qual era o propósito central? Governar. Governar sobre tudo, incluindo a mulher? Não, a mulher ele tem que amar. A mulher ele não governa, a mulher ele ama. A mulher, ele é o provedor da casa. Irmãos, deixa eu te contar um segredo aqui, bem forte, bem rápido. Fui fazer um discipulado uma vez com a minha esposa e fui reclamar para o meu discipulador que ela não me ajudava a pagar as contas. Irmão, para quê? Rápido, uns discipulados que ficam na nossa história mental. Ele deixou eu falar até espumar o canto da boca, irmão. Quase que me oferece água. Quando eu terminei,
Ele falou assim: quem disse para você que ela tem que comprar alguma coisa para ela? O salário dela é para ela, fazer o que ela quiser para ela. Você tem que pagar as contas, tem que pagar a casa, tem que pagar o carro, tem que pôr comida, tem que pagar o esmalte dela, a unha dela, os cílios dela. Irmão, isso é caro. É o homem. Ô Deus, é o homem, irmão. Avisa para um homem perto de você aí que é o homem. Fala aí. Para duas pessoas, isso. Fala para o João. João, é o homem que paga tudo. Fala para o Tony aí agora. Fala, Tony, é o homem que paga tudo. Aqui o Tony aqui, ó. Fala para ele, é o homem que paga tudo. Agora do lado de cá, vai aí, Maurinho. Fala para o Luquinha. Luquinha, a responsabilidade é sua. Ô Marcos, é sua responsabilidade. Ô Arthur, é sua, irmão. A despeito que é a Graça que pinta o cabelo do Arthur, mas... Irmãos, desde que o mundo é assim. Não dá. Agora, se a sua esposa virar para você e falar, ó, essa conta sou eu que vou pagar, essa sou eu que vou pagar, ah, irmão, dá um salto dessa altura aqui, chuta, faz festa, solta foguete, celebra o Senhor, porque isso é de Deus, irmão, é o Espírito Santo de Deus que falou com ela. É simples. Apóstolo, é imutável, está na Bíblia. Você não vê Jesus falando, ó, agora, a partir de agora, a mulher, 50% das dívidas é dela. Irmão, mulher é para cuidar da casa, dos filhos, do marido. É uma necessidade, o pastor Jackson pregou domingo. É uma necessidade nossa. Essas mulheres, meu Deus do céu. Então vamos lá, continuando. Pensamos como sempre pensamos. Pensamos como todo ser humano pensa. Mas não é assim que Cristo espera que nós pensemos. Ele espera que nós tenhamos uma mudança de pensamento ao nos encontrar com o Evangelho, com Cristo, com a verdade. Ele espera que a nossa mente mude. Ele espera que os nossos pensamentos mudem. Então ninguém vai conseguir adaptar-se ao Evangelho tendo uma maneira antiga de pensar. Guardou essa aí? Ninguém vai conseguir adaptar-se ao Evangelho tendo uma maneira antiga de pensar. Uma maneira arcaica de pensar. A gente nunca vai conseguir. Então, Romanos, Paulo afirma algo poderoso. Para que você viva, experimente a boa vontade de Deus, você vai precisar mudar uma maneira de pensar. Para que você consiga experimentar a agradável vontade de Deus, você vai ter que mudar a sua maneira de pensar. Para você entender e conseguir compreender, viver a perfeita vontade de Deus, você vai ter que mudar toda a sua mente. Não dá para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus pensando como no mundo. Apóstolo, me dá um pensamento mundano. O Espírito Santo de Deus me coloca numa enrascada. Eu estou olhando aqui meu público para ver se eu posso falar, irmãos, porque senão eu vou ter que falar. Tem umas crianças que não foi para o 15, então eu vou falar. Quando eu era pequeno, o meu cunhado me perguntava: e aí, já foi lá no banheiro descascar? Porque o mundo acha que isso é, mas não é, irmão. Cristo não compactua com isso. Não importa a idade que o homem tenha, é inadmissível ao Evangelho praticar essa situação. Mas para o mundo, é porque está virando homem, é porque está se descobrindo. Para, irmão, por favor. Crente não pensa assim, não. Crente não pensa assim. A minha antiga maneira de pensar, na minha barbearia eu tinha revista pornográfica. E a minha filha, petitinha, ficava vendo aquilo. E eu falava: não, é bom para que ela já aprende quem que é quem aí. Irmão, isso é lá no mundo. Isso não pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Isso é inadmissível. Estão me entendendo? Eu estou te dando um exemplo aqui para você encontrar a boa, agradável e a perfeita vontade. Apóstolo, está na Bíblia, Romanos 12, verso 2. Vamos comigo? E não sejais conformados com esse mundo. Diga assim, ó: conformados com o mundo,
Apóstolo, o que é conformados? Eu preciso explicitar essa palavra para você ter uma compreensão mais ampla. Conformados. Eu já pedi para aumentar meu salário. Eu já pedi de novo. Eu fiz de tudo para aumentar meu salário. E meu chefe não aumentou. Ah, tá bom assim mesmo. Conformou. Ah, tá bom assim. Ah, eu só compro carne de segunda. Tá bom. Tá bom não, irmão. O melhor da terra não é carne de segunda. A despeito que para algumas famílias ela se torna de primeira, mas para nós, o povo mais feliz da terra, Deus tem o melhor. Deus tem tudo que é de primeira para nós. Não se conformem com este mundo. Vamos lá? Vou começar de novo para a gente não perder o time do texto. E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pensei em si mesmo como além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Conforme a medida de quê? Conforme a medida de quê, igreja? Da fé. Cada um de nós aqui dentro desse tabernáculo hoje tem uma medida, um nível de fé diferente uns dos outros. E tem aqueles que nem fé têm. Então, o principal pensamento que você deve mudar agora, a sua chance é hoje, de uma vez por todas, conformidade com este mundo, com essa era. Não aceite que o seu pensamento seja semelhante ao pensamento mundano. Não permita-se ter pensamentos obscuros, mundanos, pensamentos maus. Não, o nosso pensamento deve ser cativamente de Cristo. E pensei no que é bom, pense no que é agradável, pense no que é celestial. Deixe de pensar como o mundo pensa. Seja na contramão do mundo, pensar como Cristo pensa, é o que Ele quer para nós. Ó, a Bíblia diz, então é assim que creio. A Bíblia diz, irmão, então não tem que caçar assunto. Está na Bíblia, está pronto, pô. Nós não temos que ficar tentando torcer a Bíblia. Nós não temos que ficar procurando versões que vão compactuar com a minha maneira de pensar, não existe. Porque se uma vírgula dela for mudada, ai daquele que o fizer. Não dá. Então Zaqueu achava que extorquir as pessoas era normal, até se encontrar com Jesus. Zaqueu achava que uma mentirinha estava tranquilo, até se encontrar com Jesus. Zaqueu achava que ter uma conta cheia de dinheiro, com o dinheiro do povo, estava de boa, até se encontrar com Jesus. E não é. Então, quando Paulo vai nos exortar a isso, ele está nos chamando a atenção. Qual o seu pensamento? Como você pensa? Com uma mentalidade mundana, jamais vamos conseguir discernir a boa vontade de Deus, muito menos a agradável e de longe a perfeita. Porque com uma mentalidade mundana, eu chego a pensar que Deus me abandonou, que Deus não me vê, que Deus não faz nada por mim. Ai, minha vida, ai, Ele não vê o que eu estou sofrendo, ai, Ele não manda ninguém aqui, ai, Ele não me mandou uma mensagem. Ah, pensamento mundano. Pensamento de orfandade, pensamentos de traumas e medos que sucumbem o ser humano, sabe? É na nossa mudança de pensar, no nosso pensamento, que nós vamos conseguir ter a revelação e a rema do que a Bíblia está nos dizendo, ao ponto de conhecer a Deus.
Quando eu vou conhecer alguém, eu me lembro, o Fernando tinha muitas notícias de quem eu era na época da barbearia, não me conhecia. Quando ele me conheceu como pastor, depois é que ele falou, ele é o Déio, barbeiro. E aí, o que ele falava para o pessoal que falava mal de mim para ele? Porque, irmão, cutuca alguém que está do seu lado e fala assim, tem muita gente que fala mal de você aí. Agora fala, graças a Deus. É isso. O que ele falava para aquele pessoal? Ele falava, olha, esse cara que você está me falando é diferente do que eu conheci. Então, enquanto esse cara aí não se revelar para mim dentro da vida dele, eu acredito no que eu conheci. Porque, irmãos, às vezes você dá informação, meu Deus, eu não vou conseguir completar. Vou ter que deixar para depois. Vou ter que virar uma série. Às vezes você dá uma informação de alguém porque você está machucado. E aí você pega tudo de bom que aquela pessoa fez na sua vida, joga no lixo e fica só com aquilo que deu errado. Do seu ponto de vista. Entende? Nada do que ele fez de bom serviu. Só fica aonde ele não cumpriu a sua vontade, mas ele estava cumprindo a de Deus. Então vamos lá. Na oração de Jesus em João 17, Jesus estava apresentando um relatório dos discípulos dele para Deus. Olha isso, hein? A gente vê Jesus intercedendo, pedindo pelos discípulos, sim, mas à mesma medida ele estava passando um relatório. Agora olha o que diz no verso 14 ao 17. Ele diz assim, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Cutuca alguém que está do seu lado aí e fala assim, o mundo odiou os discípulos de Jesus. Pergunta que vale ouro. Pode fazer para a pessoa, mesma pessoa que você falou, você é um discípulo de Jesus? Agora, interrogue-se, uma exclamação. Então o mundo te odeia. Porque se o mundo não te odiar, você não é discípulo de Jesus ainda. Se a sua família não estiver contrariada com você, você não é discípulo de Jesus ainda. A família, eu digo os parentes, tá, irmão? Por favor. Se os seus amigos não disserem para você, agora você só pensa na igreja, você ainda não é um discípulo de Jesus. Você é um simpatizante. Discípulo não. Porque discípulo tem um preço. Jesus falou, larga tudo. Pega a cruz e me segue. Ele não falou isso para qualquer um, ele disse isso para os discípulos. Então, ele está dizendo assim, o mundo os odiou, porque não são do mundo. Se não são do mundo, não pensam como o mundo. Assim como eu não sou do mundo, Jesus afirmou. Peço que os tire do mundo, mas não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal que o mundo lhes oferece. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o que Jesus estava falando para Deus a respeito dos discípulos. Eles não são do mundo, o mundo odiou eles, e por odiar eles, vão tentar mal contra eles. Então, Pai, livra eles desse mal, porque eu dei a eles a minha palavra, eu lutei e santifiquei eles através da verdade, que é a minha palavra. Não existe santidade em mente, no corpo, em mente poluída. Não existe santidade no corpo com uma mente poluída. Porque assim como você pensa, é. Continuando. Então eles não eram do mundo, haviam recebido o quê? Uma identidade celestial. Fala comigo, identidade celestial. E por isso eles sofriam rejeições, eles sofriam resistências, eles sofriam perseguições. Por quê? Porque agora eles já não eram mais reconhecidos como do mundo. Quando eles iam apresentar um documento, o documento que era apresentado era a Bíblia, era celestial, eu sou filho de Deus. E aí o mundo não reconhece, irmão, essas coisas. Esta transformação de mente e de identidade talvez seja o maior desafio para um discípulo de Cristo.
Mudar a minha maneira de pensar. Ser transformado por uma renovação do meu entendimento. Abrir o meu coração a ser ensinado a coisas novas, verdadeiras, e descobrir que muito do que eu vivi foi uma grande farsa, uma grande mentira. Agora, note isso aqui, essa frase é muito importante que você guarde ela no seu coração para não pecar contra Deus. Lembre-se, mentes velhas não recebem padrões novos. Quem aqui é da época do disquete, dos computadores? Rossini, olá, Carla. Meu Deus, tem muita gente com 40 ou mais de 40 aqui. Né? Gente, disquete. Um disquete era caro. E tinha vezes que você queria guardar umas fotos, uns vídeos, você tinha que ter uma bola de disquete. Lembra? Era muito disquete para guardar um só arquivo fracionado. Ainda tinha que zipar aquele troço. E aí você tinha aquela coleção de disquete. De repente vem o CD. Ah, meu Deus. Aí o CD revolucionou, porque você pegava tudo que estava naquele monte de disquete e punha num CD só. Só que de repente aquele CD também já não cabia e você tinha que ter um acúmulo de CD. Aí agora veio o DVD. Não, aí o DVD foi, nossa, é 1000 CD dentro de um DVD. E que não sei o que, de repente o CD, DVD, tudo vai embora e vem o pendrive. Aí a gente andava com aquele pacote de pendrive na chave, porque era para guardar as coisas e tudo. E hoje? Está tudo nas nuvens, irmão. Está tudo nas nuvens. Como que nós vamos colocar o que está nas nuvens em um disquete? Ou você amplia sua mente, ou você vai ficar preso no passado. A mente de Cristo. Como? Ele não se importa, ele quer. Segundo ponto. Primeiro ponto, fala comigo. Mudar a minha maneira de pensar. Segundo ponto, mudar os meus hábitos. Mudança de hábitos. No filme Mudança de Hábitos, a atriz Whoopi Goldberg, ela é uma fora da lei, uma mulher do crime, uma afrodescendente, que para fugir de uma encrenca se esconde num convento. Quantos já assistiram? É muito bom. E quando ela está ali no convento, ela se depara com outros hábitos, com uma outra maneira de viver, outras vestes. Ela descobriu que tinha que acordar cedo para orar, ela descobriu que não podia falar palavrão, ela descobriu que não podia brigar, ela descobriu um monte de situação. E no começo, o que ela resistia e não queria ficar perto daquelas mulheres, e aquelas mulheres vinham com aquele amor, tinha uma que e ela queria matar aquela mulher, até que os hábitos dela mudaram. Respira. Nossos hábitos revelam muito de nós. E os nossos hábitos estão ligados aos lugares que frequentamos. E eu frequento os lugares que frequento porque não mudei a minha mente. Então, os nossos hábitos e a nossa maneira de pensar estão ligados diretamente aos lugares que frequentamos, às pessoas que convivemos e aos assuntos que compartilhamos. A Bíblia vai dizer que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. E o que tem acesso ao meu coração? A alma. E quando está no coração, a coisa ficou ruim, fica horrenda. Então, se eu não mudo a minha maneira de pensar, eu não vou frequentar outros lugares. Apóstolo, mas espera aí, o que o senhor quer dizer com isso? Se eu não tirar da minha mente, mudar a minha mente e dizer para ela que eu não sou mais escravo, eu vou estar em lugares que não são de escravos, são de livres, mas como escravo.
muito amor e carinho, eu vou precisar dizer porque o Espírito Santo de Deus está falando assim para mim. Algumas pessoas não vão entender se você não disser assim. Então, eu amo vocês, tá? E não estou qualificando ou desqualificando pessoas. Se a sua mentalidade é pobre, você nunca vai frequentar um lugar rico. Porque você vai achar que lá você não vai ser bem tratado, você não vai ser recebido, não vão te dar valor, vão saber que você não consegue. É aqui, é na mente, é na maneira de pensar. Enquanto você não entender que você é filho e filha do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, você não experimenta o que Ele tem para você. Alguém recebeu? Aplauda ao Senhor aí. Então, perceba comigo a história de Paulo, rapidamente. Sua mudança de mentalidade levou ele a frequentar outros lugares e conhecer outras pessoas. Olha só, Atos 9:20 diz: logo, nas sinagogas pregava a Jesus, que este é o Filho de Deus. Mas Paulo pregava isso antes? Sim ou não? Não, irmão. Paulo frequentava sinagogas para perseguir os cristãos. Ele pegava aqueles caminhos de violência e acusação. E depois que ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele passa a pensar de uma outra maneira, passa a frequentar a casa dos discípulos, vai para Damasco, Jerusalém e Antioquia. Lugares que ele ia como perseguidor, agora ele ia para desfrutar do que aquele lugar tinha para ele. Ele passa a frequentar outros lugares, porque a mente dele agora tinha sido liberta. Cutuca alguém que está do seu lado, já libertou sua mente. Atos 9:19. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele deixou de estar com aqueles que eram da lei, eram da religião, e passou a estar aonde os discípulos de Jesus estavam. Provérbios 13:20 fala: caminhe com o sábio e se tornará um sábio, mas o companheiro do tolo sofre a aflição de se tornar um tolo. Por quê? Porque quando eu me relaciono com alguém, eu sou relacionado por essa pessoa. Entende? Então, o que Paulo fez? Espera aí, eu preciso agora estar com outras pessoas. Eu preciso ouvir outros assuntos. Eu preciso conversar outras coisas. Eu preciso ter uma nova perspectiva bíblica. Eu não posso mais estar onde eu estava. Eu preciso estar em outro lugar. Saulo antes estava com sacerdotes, líderes religiosos e perseguidores, com autoridade que validava a sua velha identidade. Mas agora Paulo está com Ananias, Barnabé e os apóstolos da igreja. Porque ele entendeu que Cristo o chamou. Você já entendeu que Cristo te chamou, irmão? Não, sim ou não, igreja? Por que frequentas os mesmos lugares de antes? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem anda com você confirma ou confronta quem você está se tornando. Vou repetir para você compreender com muito amor e carinho. Quem anda com você confirma ou confronta quem você está se tornando. Apóstolo, como assim? Quem está do meu lado revela quem sou. Aí o meu avô, meu pai ainda diz: me diga com quem tu andas. Paulo mudou completamente os seus assuntos. Antes ele falava de lei, instrumento de acusação e discurso de condenação. Agora, com uma nova mentalidade, Paulo tinha Cristo como centro da sua mensagem, a graça, o favor, a reconciliação e uma nova criação.
e ele chegou ao ponto de dizer: agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, porque a vida que vivo, eu não vivo ela mais para mim, eu vivo ela para o unigênito de Deus. Gálatas 2:20. Ei! Uau! Paulo conseguiu mudar a sua mentalidade porque passou a estar em outros ambientes. Você já viu, queridos, que tem pessoas que nunca sonhou em fazer uma faculdade, mas quando encontram um amigo ou uma amiga que só fala de faculdade, logo ele está falando: eu vou fazer faculdade. Mas tem aquele que está na faculdade, quando encontra um amigo que só fala de farra, de bebedeira, de droga, logo ele está onde? Porque eu só dou o que eu tenho. Não há possibilidade de eu dar o que eu não tenho. Então, vamos lá. Ele mudou os seus ambientes, ele mudou os seus relacionamentos, ele mudou os seus assuntos. Aceitar Jesus é o nosso primeiro passo. Levanta a mão aqui quem já aceitou Jesus como Salvador aí. Deixa eu ver você. Hoje é o seu dia, hein? Aleluia. Glória a Deus. Salvos. É o seu primeiro passo. E após, e depois eu aceitei Jesus, e aí? Está salvo, irmão. Está salvo. Só que entre ser salvo e entrar pela porta, existe um monte de coisa que você vai precisar deixar para trás. Aí começa o processo. E esse processo, ele primeiro começa na sua mente. É o primeiro lugar, é a primeira mudança. E se ela não mudar, você vai ficar salvo dentro da igreja a vida toda mundano. Então, o próximo passo qual que é? Desconstruir tudo que um dia foi construído na sua vida. Tudo aquilo que não foi construído por Cristo, irmão, vai ter que ser destruído, vai ter que vir por terra abaixo, para construir tudo novo, sob um novo fundamento. Aqui agora entra o nosso terceiro ponto. Se é sobre um novo fundamento, e esse fundamento é Cristo, Cristo eu não tenho ele como homem, mas como pessoa, eu tenho ele em espírito. Em espírito eu vou ter que ir para um outro ambiente, eu vou ter que ir para uma outra dimensão, para ter esse Cristo, então, na minha mente, mudando a minha maneira de pensar, os meus ambientes, os meus relacionamentos. Logo, é impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Então eu vou ter que ir para a dimensão da fé. Fala comigo agora o terceiro passo: mudança da minha fé. Mudança de mente, mudança de hábitos e agora mudança da fé. Irmãos, eu quero dizer para você, a gente acaba tendo fé em coisa que não tem que ter. E eu não estou falando, eu estou falando coisas que não tem que ter. A fé é diretamente ligada à maneira com a qual eu penso. É nos meus pensamentos que eu exerço fé ou medo, e medo é fé reversa. Então, está diretamente conectada à impressão da vida que tive. Alguém imprimiu uma vida, alguém imprimiu valores, alguém imprimiu princípios, que ao encontrar com Jesus, não compactuam ou não regem a mesma fé. Então aquilo que foi imprimido, impresso na sua vida, durante até o dia de hoje, vai ter que ser desconstruído. Apóstolos, então, como mudar a nossa fé? Sem mudar os relacionamentos. Às vezes, irmãos, a gente conversa com pessoas e está perto de pessoas que têm fé demais. E você fica até constrangido, você fala: nossa, mas fulano me constrange com essa fé. Será que é verdade? Será que ele é assim mesmo? Será que ela é assim mesmo? Irmãos, quando eu sento perto do pastor Darley, eu fico constrangido com a fé dele. Porque a gente acaba conhecendo as pessoas, sim ou não? E ele tem fé em umas pessoas lá em Goiânia, lá. Eu cheguei a perguntar para ele, não foi, meu amor? Eu falei: mas fulano, você tem que ver o que Deus está fazendo na vida dele, meu filho. Nossa! Eu falei: mas eu não estou vendo. Tem muitos anos eu não estou vendo, mas ele está. Aí me confronta, por quê? Porque a gente para de ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas por falta de
Como mudar a nossa fé sem mudar os nossos relacionamentos? Se você quer ser um homem ou uma mulher de fé, cole em alguém que tem fé, irmão. Se você quer ter uma fé boa, um pensamento bom, cole em alguém que é bom, que fala coisas boas. Como mudar a fé sem mudar os meus hábitos? Não dá. Como mudar a fé sem mudar os ambientes aos quais eu frequento? Não dá. Estava conversando ontem no futebol com o Everton. Ele me perguntou, apóstolo, o senhor não quer ir em Israel? Eu falei, então, estava no meu planejamento para esse ano, mas eu vou precisar de um milagre. Irmão, você não tem noção o quanto eu quero ir em Israel. Apóstolo, por quê? Porque lá é um ambiente que vai esmagar a fé que tenho para que nasça uma nova fé. Eu vou pisar onde as pessoas que tudo que a gente lê pisou, viveu, visitar lugares aonde aquilo vai mudar toda a minha perspectiva bíblica. Mas eu e minha esposa para ir voltar é 50k, então tem que ter fé. Nós vamos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor aí. Então, você vai precisar frequentar outros lugares, experimentar outros ambientes, novos relacionamentos, pessoas de fé, para transformar a sua fé. Fé é transmissão. Fala comigo. Fé é transmissão. Ela é transmitida para nós. Quando nós estamos perto de alguém que tem fé, nós recebemos essa transmissão. Um verdadeiro discípulo de Jesus, formador de outro discípulo de Jesus, encontra o seu maior desafio nesse ponto. Porque nenhum discípulo de Jesus forma outro discípulo sem fé. Nenhum, irmão. Nenhum discípulo sem fé forma discípulo. Apóstolo, por quê? Porque deixa de crer que ele pode ser transformado. Ele vai precisar desafiá-lo a exercer fé. Um discipulador precisa desafiar. Desafiou aqui, ó, pastora Heloísa. Desafiou essa semana dentro do carro, sim ou não? A apóstola falou lá num determinado ambiente, depois eu falei o quê? A mesma? Foi um desafio para a sua fé ou não foi? Ou ela tem fé, ou nós vamos ter que ter fé por ela. Agora, se todos nós tivermos fé juntos, irmão, aí o céu é o limite. Entende? Então o discipulador, o líder precisa empurrar o seu discípulo a uma fé. Ele precisa desafiá-lo a exercer fé. O único caminho é sendo um discipulador de fé. Se você é um discipulador sem fé, mude a sua conduta, tenha fé, irmão, porque você não vai estar agradando a Deus. Então, note o que Deus disse a Jeremias, no dia que chamou Jeremias. No lugar de Jeremias, coloque você, amém? Jeremias 1:10, diz o seguinte: olha que hoje te constituo sobre as nações. Fala, recebo. Só uma parte recebeu. Olha que hoje te constituo sobre as nações. Olha isso. E sobre reinos. Agora, note qual autoridade Deus está dando para Jeremias: para arrancar e derribar, para destruir e arruinares, e também para edificar e para plantar. Quando eu encontro alguém que aceitou Jesus hoje, o que eu preciso ser? Um homem e uma mulher de fé. Eu preciso ter uma mentalidade de Cristo. Eu preciso ter hábitos aos quais Cristo vão estar comigo. Eu preciso frequentar lugares que Cristo vai estar comigo. Quando eu trago essa pessoa para perto de mim, eu estou ajudando a transformação mental dela. Eu estou ajudando a transformação dos hábitos dela. Eu estou ajudando a transformação da fé dela. É por isso que chama discípulo. É discípulo ao lado. O seu discípulo precisa estar do seu lado, ele precisa andar com você. Você precisa convidar. Após eu convido, ele não quer, ele ainda não teve um novo nascimento. Ele ainda não é discípulo. São passos. Aceitei Jesus, estou no processo de conversão, estou caminhando, agora decidi pagar o preço, sou discípulo.
Deus está dizendo: eu dou autoridade a você para destruir o que precisa ser destruído e edifica algo novo. Nós somos destruidores das velhas criaturas, para que nasça uma nova criatura na vida das pessoas. Você recebe isso? Em nome de Jesus? Então note, Jesus e os seus discípulos, você vai ver Jesus desafiando os discípulos o tempo inteiro a ter fé. Pedro em cima do barco, olha Jesus, todo mundo com medo. Mestre, é tu sim, então ordena que eu vá, porque se o Senhor ordenar, eu vou andar sobre as águas. Pedro foi ligeiro, irmão. Pedro podia levantar e falar assim: não, eu sou o cara para frente, eu vou andar sobre as águas. Eu afundava. Ele só andou sobre as águas porque tinha uma ordem de Jesus, né? E mesmo assim, no meio do caminho, o que aconteceu? Que lugar foi esse que Pedro afundou? Quando? Quando ele tirou os olhos, quando ele viu a tempestade, quando a fé oscilou. Só que o lugar que ele estava era um lugar longe do barco e um lugar longe de Jesus. Ele estava no meio do caminho. Todos nós, se perdemos a fé, nós vamos estar longe do barco e longe de Jesus. E se não houver o socorro de Jesus, nós vamos afundar. Ele estava longe dos dois socorros. Então vamos. Então Jesus desafiava. Em outro momento, Jesus mais uma vez desafia eles ao ponto de dizer: homens de pequena fé. Jesus estava humilhando os discípulos? Não. Jesus estava falando: ó, eu já ensinei para vocês como é ter fé, eu já ensinei para vocês como orar, eu já ensinei, mas agora que precisava exercer o que eu ensinei, vocês ainda não têm fé. Eu preciso que vocês amadureçam a sua fé. Agora, é tão louco, porque Jesus ele falou algo para os discípulos: vão nas cidades. E aí ele dá, eu dei isso aqui num texto bíblico essa semana. Ele falou assim: vão nas cidades, expulsem demônios, ressuscitem mortos, curem enfermos, liberta os cativos. Jesus, quando ele nos dá uma missão, ele nos dá uma missão alta e clara. Vocês vão para isso. Vocês vão nessa cidade. Vocês não vão naquela, vocês vão nessa cidade. Jesus estava desafiando eles o quê? A ter fé. Quantos deles já tinham expulsado um demônio? Como é que eu vou aprender a ter coragem de expulsar um demônio? Responda aí, Alessandra. Quando é que você perdeu o medo de expulsar um demônio? Quando teve que expulsar. A melhor maneira de você aprender, irmão, é fazendo. Um membro nosso me ligou 7 horas da manhã: apóstolo, meu irmão está endemoniado, pegou um gás, jogou para cima, derrubou o armário, o guarda-roupa está pegando tudo no colo, o demônio, vem cá. Eu falei: meu Deus, eu estou dando café da manhã para meu pai, não vai ter jeito, pera aí. Liguei para o pastor Jackson, falei: pastor Jackson, o seu discípulo está endemoniado, está assim, vai lá. Pastor Jacques, estou indo. Ele foi, irmão, nunca tinha expulsado um demônio. Quando chegou lá, o negócio estava feio, pipoco do trovão. O que aconteceu? Expulsou o demônio em nome de Jesus e Deus fez um grande milagre. Aplauda ao Senhor aí. Mas Jesus chegou nos discípulos e disse o quê? Homens de pequena. Outra hora, um discípulo me liga meia-noite: apóstolo, nós estamos aqui com um demônio aqui, tem uma hora que está acabando com a nossa vida, não sei o que. Vou eu lá, chego lá, já reconheço na porta do demônio, Zé Pilinda, Purim, junto com a Maria Padilha e uma galera. A hora que eu entrei, eu estava escorado no muro, fumando um cigarro, já me olhou, eu passando, eu fui lá, rodei a casa todinha, olhei, fechei os portais, voltei e expulsei em nome de Jesus. O que teve que acontecer? Foi expulso, irmão. Mas e para os discípulos? Homens e mulheres de pequena fé, vocês ainda não aprenderam. Então o discipulador precisa gerar fé, empurrar os seus discípulos para a fé. Cadê o cara? Vem cá, cara. Deixa eu fazer um teatro aqui, irmão. Você entendeu o que é
gerar fé no discípulo. Eu tenho apenas 10 minutos já transcendentes do meu tempo. Ele é meu discípulo e eu preciso gerar para ele fé. Mas na beiradinha, você pode chegar aí, pula. Por quê? Pula, rapaz, você consegue. Claro que consegue, eu sei, te conheço, pula. Dá certo, vou te mostrar. Vem, vem, coragem, 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 vem. Eu estou te treinando, eu confio em você, eu sei que você consegue. Chega pertinho, vamos lá, olha lá, não é alto, você consegue. Ah, vai. O discipulador, o líder, ele precisa aprender a fazer isso. Porque o discípulo sempre vai ter medo, mas ele sabe quando é o momento certo. E às vezes é preciso dar uma empurradinha. Para finalizar, eu quero te contar uma história, uma linda história real. O pastor colombiano César Fajardo conta uma história que ilustra bem essa técnica de empurrar as pessoas para o sobrenatural. Uma grande festa havia sido programada em homenagem a esse certo homem que salvara a vida de uma criança das ondas bravas do mar. Todos os convidados tinham viajado semanas antes como passageiros ou tripulantes de um navio, assim como o homenageado. Com o herói assentado num lugar de honra, muitos dos presentes fizeram os seus discursos, sempre ressaltando a coragem e a abnegação daquele homem que, vendo o menino afogando-se, após cair do navio em alto mar, lançou-se para salvá-lo. O discurso final foi feito pela mãe do garoto. Em lágrimas, ela disse: eu não tenho palavras para agradecer por ter trazido de volta o meu filho. Nunca imaginei que alguém fosse capaz de arriscar a sua própria vida por um estranho, como o senhor fez. O homem ouvia tudo com muita atenção e com um certo constrangimento, até que finalmente lhe foi dado o direito da palavra. Pondo-se em pé, ele agradeceu por todas as expressões e a todos que o surpreendeu, dizendo, sei que provavelmente essa seja a minha única oportunidade de ver reunidos todas as pessoas que estão nesse navio. Não posso perder essa chance. De fato, sinto-me orgulhoso por ter salvado aquela criança, mas há uma questão que não quer se calar em meu coração. Quem de vocês me empurrou para aquelas ondas terríveis? Eu nunca teria feito aquilo pela minha própria razão. Nós precisamos ter uma nova maneira de pensar. Nós precisamos ter novos hábitos.